Olá, caros alunos! Oficialmente, então, sejam bem-vindos a esse nosso encontro, justamente para falarmos um pouco mais desse tema que até ficou pendente do nosso último encontro, que é justamente falar da própria revisão bibliográfica, né? Ou seja, quando vamos desenvolver o nosso projeto de pesquisa e vamos também nos aprofundar um pouco mais no próprio TCC, esse trabalho de conclusão de curso em si, como que nós podemos então pensar nesse núcleo duro de um artigo científico, que é esse recorte, né? Aquilo que eu gosto muito de chamar, essa concha de retalhos, que faremos então com os autores em si, né? De várias fontes em si de pesquisa. Mas quando nós apresentamos primeiramente os principais autores, né? As suas principais concepções, com isso, nós vamos então buscar fazer um levantamento bibliográfico, um levantamento das publicações que existem sobre os assuntos que vamos então pesquisar. Vamos, de certa forma, definir o que nós tanto sabemos sobre o tema, assim também o que outros autores, outros pesquisadores já descobriram sobre a prática em si. Ou seja, isso é a própria revisão bibliográfica, né? É fazer realmente esse achado daquilo que já foi buscado sobre o assunto, quanto aquilo que vai ao encontro dos seus objetivos, né? Sejam eles gerais ou mesmo objetivos específicos. E mesmo que seu projeto, de certa forma, adote uma metodologia mais documental, ou mesmo experimental, ou mesmo trabalho de campo, né? Essa função, né, de situar o próprio leitor, quem está buscando o seu texto em si, em relação ao que está sendo pesquisado sobre o assunto, é muito importante para dar mais corpo ao trabalho. Ou seja, por mais que seu trabalho seja uma pesquisa de campo, né, aquilo que você faz, que você vai a campo, coleta amostras, né, coleta dados sobre a pesquisa específica, trazer elementos bibliográficos, por mais que a pesquisa seja de campo, é essencial. Esse é um grande objetivo, uma grande justificativa porque que na graduação, né, enfatiza-se muito que você faça uma revisão bibliográfica, até para que quando você for para a sua pós-graduação, seja lato sensu ou mesmo estrito sensu, você já ter uma base, né, daquilo que você vai pesquisar, né, de um trabalho em campo em si, até porque um mestrado, por exemplo, ele dura 2 anos e você tem mais tempo para poder fazer as suas coletas. Um doutorado que dura 4 anos, né, que você busca teses mais inéditas, você tem mais tempo para poder fazer uma pesquisa mais embasada, até buscar um certo ineditismo em si daquilo que você vai estar pesquisando. Mas na graduação, o recomendado, né, pela própria instituição de ensino superior é que você faça justamente essa pesquisa bibliográfica. E com isso, é muito imprescindível ao seu TCC que você faça esse recorte, então, bibliográfico sobre essa questão. É muito importante que você lembre que quando você consultar alguma revista científica, consultar algum livro, consultar algum artigo, alguma fonte academicamente confiável, ou seja, Cielo, periódicos da CAPES, Google Acadêmico, né? Então, sites mais confiáveis a respeito daquilo que é feito, até mesmo uma avaliação de pares dos seus artigos científicos, né? É muito importante que você evite tanto blogs, né? Evite sites com conteúdos às vezes de senso comum ou sem alguma comprovação científica, mas sim busque em sites com artigos, né, mais indexados. É muito importante também que você se atente quando for fazer essa revisão bibliográfica, então faça esse recorte, né, teórico dos principais autores, até mesmo livros ou mesmo artigos daquilo que você obteve durante a sua graduação. Nada melhor do que, por exemplo, você vai pesquisar sobre jogos e brincadeiras, sobre ludicidade, sobre alfabetização e letramento. Então buscar daquilo que mais lhe encantou ao longo da sua graduação e nos livros que você ganhou ao longo do seu trajeto acadêmico, naqueles artigos que vieram, né, ao longo das suas matérias, também utilizar desses materiais para que você possa então fazer o seu recorte acadêmico. Quando nós pensamos em falar mais dos resultados
né, esperados, esse item dos resultados, ele é muito tido quando nós desenvolvemos algum experimento. E é muito importante aqui, eu chamo a sua atenção, que esse item, né, desses resultados esperados, quando você coloca isso abaixo, por exemplo, lá do seu estado da arte, da sua revisão bibliográfica, esse item não é obrigatório, é um item a mais, né? É aquilo que chamamos da cereja do bolo, né? Quando você desenvolve um projeto de pesquisa, no caso você utiliza, por exemplo, alguns experimentos, elabora, procura adotar algum tipo de trabalho, né, que envolva algum tipo de experimento, você demonstra para o leitor aquilo que você espera, né? E você procura com isso adotar uma linguagem mais descritiva, né? E que você vai então sugerir alguns possíveis resultados até para instigar quem está lendo, né? Dar caminho para outros pesquisadores e lembrar que esse uso desses experimentos implica então naquilo que se espera dos resultados, que vai evidenciar ao próprio leitor quais seriam então esses resultados específicos, tá? Então, quando você verificar, né, essa possibilidade de você identificar no seu até projeto de pesquisa ou mesmo no seu TCC os resultados esperados, né, é caso então o seu trabalho ele utilize de algum experimento. E esse item, reforçando, ele não é obrigatório, tá? Porém, quando nós falamos em referências, esse sim é um item obrigatório, onde você vai organizar as suas referências. E aqui é muito importante, até chama a sua atenção nesse momento, que todos os autores que você citou, né, ao longo do corpo do texto deverão então obrigatoriamente ser registrado nesse item referências. Por mais que você colocou, por exemplo, Gil, Lakatos e Marcondes, que são autores que falam de metodologia científica, você deve colocar, né, nas suas referências esses autores, por mais que você colocou apenas como autores que falam de metodologia científica. E cada tipo de obra, né, ou mesmo cada fonte, seja essa fonte um artigo, um livro, uma página de internet, ela vai exigir, de certa forma, uma formatação mais diferenciada, né? Então verifique nas normas da ABNT, né, como que você possa citar um artigo, como que você possa citar o livro, como que você possa citar um site na internet. De antemão já lhe digo que sempre você começa citando por quem escreveu, né? E por último você cita, né, aonde isso foi escrito. Então você geralmente começa pelo autor, depois fala da sua obra, principalmente quando você cita artigos e livros, e por fim você cita, né, o ano, a editora, a cidade, né, o estado ao qual essa obra então ela foi desenvolvida, ela foi então escrita. Quando nós falamos do artigo científico propriamente dito, né, ele será elaborado então depois que o seu projeto de pesquisa então tenha sido aprovado pelo seu orientador. E ali eu chamo também a sua atenção que esse orientador que vai ser colocado depois no seu artigo científico é quem corrigiu o seu projeto de pesquisa. Então, o nome desse professor, que será o nome do professor orientador do seu projeto científico e seu artigo científico em si. Esse artigo científico deverá conter alguns elementos que são obrigatórios, né? Tanto o título, né? A identificação dessa obra. Logo abaixo você vai colocar o seu resumo. Abaixo desse resumo, aquelas 3 a 5 palavras-chave que vão falar, né, mais sobre a sua obra em si. Essa introdução, essa 1, 2 páginas de introdução, a sua revisão bibliográfica, né? Ou seja, essas 10, 12 páginas desse recorte que você vai fazer da sua revisão bibliográfica. Depois você vai descrever a sua metodologia, pelo menos 1 página, né? Descrevendo a sua metodologia, citando também autores que vão falar sobre metodologia científica. E, por fim, né, você vai colocar então suas considerações finais e, por fim, essas referências. Quando nós falamos em anexos, né, e até mesmo apêndices, são elementos não obrigatórios. Você coloca abaixo
né, das referências. Então, anexos é aquilo que você coloca como obra que foram feitas por outras pessoas, documentos governamentais, então tudo isso entra em anexos. Apêndices é aquilo que você desenvolveu, de repente você desenvolveu um plano de aula, você desenvolveu um material, né, bibliográfico, você desenvolveu uma arte específica, desenvolveu algum tipo de obra, então isso você colocará então como um apêndice, tá? E quando nós pensamos na própria formatação, né, que é aqui onde os alunos batem cabeça e acabam tendo alguns empecilhos na hora de formatar, né, de enquadrar, deixar esse espaçamento entre as linhas desse artigo científico que vai realmente seguir então as normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a própria ABNT. E com isso, né, lembrando que o seu artigo científico ele deve conter no mínimo 15 páginas e no máximo 20 páginas. Lembrando que anexos e apêndice, como nós citamos, são elementos não obrigatórios, então eles não serão contados como número de páginas em si. Professor, mas eu vou estar enchendo linguiça, né, como eu ouço muito, né, o que eu posso colocar a mais? Né? Eu garanto para vocês, sempre fica uma ponta solta quando a gente lê, relê algum trabalho, sempre você pode acrescentar alguma coisa a mais, principalmente lá no seu referencial teórico, né? Aquilo que você possa, de repente, colocar mais uma ponta solta que você verificou, que possa incorporar, então, essas 15 mínima e também não mais do que 20. Então, ter essa capacidade de síntese, né, de pegar o seu trabalho e condensar, então, nesse espaço específico de 15 a 20 páginas específicas. Já, senhores, normalmente agradeço a todos vocês esse momento, né, específico, hoje um pouquinho mais curto, em torno de 12, 13 minutos de interação com vocês, em próximos encontros, até para gerar realmente essa curiosidade, vamos falar um pouco mais sobre esse modelo de formatação, né? Como que nós podemos formatar o nosso trabalho, o tipo de arquivo, né? Como que nós podemos enquadrar a margem, fontes, espaçamentos, alinhamentos, justificativas, como que nós podemos justificar, né? Deixar alinhado esse trabalho em si. Joia? Realmente agradeço a todos vocês nesse encontro que nós tivemos, tanto vocês aqui no Instagram, vocês aqui no próprio YouTube, vocês aqui no Google Meeting, tá? E nos vemos então em próximos encontros, falamos então da questão da formatação então do próprio artigo científico. Um abraço a vocês e até um próximo encontro. Tchau, tchau.